Brasil brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Fica aqui registrada a nossa homenagem ao saudoso João Gilberto, através da música Aquarela do Brasil. Essa música é composta pelo Ari Barroso, né, mineiro, e essa música tem a participação do João Gilberto, né, a base, sempre a base, né, a batida do violão, sempre vai ser dele. E aqui o Caetano Veloso e o Chico e o Gilberto Gil também estão cantando. É uma canção fantástica, né, é uma pérola. E o João Gilberto é o artista, né, que cantou o Brasil, que criou uma música genuinamente brasileira de alto nível, né, a bossa nova, mas assim, né, que ele não vai ser reconhecido, né, pela grande maioria dos brasileiros, né. Bom, aqui eu tô em Londres já, né, e eu vou pedir desculpas por interrupção, por barulhos paralelos, porque eu estou dentro de um ashram com 15 outros devotos. Basicamente é um Brahmachari ashram, né? Então eu vou pedir desculpa, porque nesses 3 meses de gravação vai ter que ser essa condição. Então aqui a gente continua o estudo do Bhagavad Gita. Aqui é a nossa parte 11 do Bhagavad Gita. O capítulo é o capítulo número 17. Aqui então o Krishna vai estar falando sobre o Varnashram Dharma, pelo estúpido que vos fala. Então, Bhagavad Gita, canto 11, capítulo 17, o Senhor Krishna descreve o sistema Varnashram. Então esse capítulo, bom, aqui no Bhagavatam, Narada Muni falou de maneira muito coerente sobre Varnashram Dharma. Lembre-se que Varnashram Dharma é a divisão social dos Vedas, como que as pessoas, através da guna karma, através da influência dos modos da natureza, elas podem desenvolver o seu específico tipo de trabalho, e assim pelo trabalho elas conseguem avançar espiritualmente. Por isso essa expressão Varnashram Dharma é uma divisão social, mas é uma divisão social religiosa. As pessoas podem também avançar religiosamente. Então Narada Muni já falou sobre Varnashram Dharma, e lembrando que quando o Bhagavatam fala, ele é definitivo, especialmente aqui é Krishna falando sobre a divisão social. Então Narada Muni já falou no 7º canto. Na Bhagavad Gita foi falado um pouco no 3º capítulo, né, Karma Yoga, porque Varna significa ação, né, se você tem desejo, a necessidade de se envolver com o mundo material, você precisa trabalhar. Guna Karma, então Karma significa isso, trabalho, né, para produzir excedentes, para produzir dinheiro, para poder comprar coisas, né, para poder satisfazer desejos. Isso significa Varnashram Dharma, isso significa Karma Yoga. E especialmente no capítulo 18, Krishna vai falar sobre as qualidades de cada Varna, né? Basicamente é isso que vai ser definido nesse capítulo. E é dessa forma que a gente vai trabalhar, né? Desculpem as interrupções que a gente vai ter que tolerar nessa estadia aqui em Londres. Então, a diferença entre o capítulo 18 ele é bem seminal, né? É descrito os 4 Varnas, né, na altura dos versos 37, 38, 40, e depois aqui no capítulo 17, aí sim, aí Krishna vai dar uma aprofundada maior, né? Então vamos convidar vocês para a gente vir poder degustar desse capítulo, que é mais uma sessão do Bhagavad Gita, tá bom? Então Shri Uddhava disse: meu querido senhor, antes descreveste os princípios do serviço devocional que os seguidores do sistema Varnashram
até mesmo seres humanos comuns e não regulados devem praticar. Meu querido Senhor de olhos de lótus, agora, por favor, explica-me como todos os seres humanos podem alcançar serviço amoroso a Ti mediante a execução de seus deveres prescritos. Ok? Então, basicamente, essa vai ser a pergunta que vai nortear, né, que vai direcionar o capítulo. Aqui o sistema Varnashram, né, à esquerda superior, nessa pétala, estão os Brahmanas. Aqui à direita superior, os Kshatras, né, os guerreiros militares. À esquerda inferior, aqui os Vaishyas, né, que são os comerciantes e que protegem as vacas. E aqui os Shudras, que trabalham com as mãos, que labutam, né, aqui. Provavelmente um Shudra prestando serviço a um Vaishya. Então, Vishwanath Chakravarti Thakura, ele define esse capítulo da seguinte maneira: depois de ouvir de Krishna sobre o processo de Jnana Yoga, Bhakti Yoga e Astanga Yoga, Uddhava agora pergunta sobre a prática de Karma Yoga como um princípio para alcançar a perfeição. Perguntas de Uddhava. Então são essas perguntinhas, né? Ó meu querido Senhor de braços poderosos, outrora em tua forma como o Senhor Hamsa falaste ao Senhor Brahma aqueles princípios religiosos que trazem ao praticante a suprema felicidade. Meu querido Uddhava e Madhava, né? Agora já se passou muito tempo e aquilo que antes instruíste logo deixará quase de existir. Ó subjugador do inimigo, meu querido Senhor Achyuta, não existe outro orador, criador e protetor dos princípios religiosos supremos senão tu, quer na terra, quer mesmo na Assembleia do Senhor Brahma, onde residem os Vedas personificados. Assim, meu querido Senhor Madhusudana, quando tu, que és o próprio Criador, protetor e orador do conhecimento espiritual, abandonares a terra, quem falará de novo este conhecimento perdido? A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, tua pergunta é fiel aos princípios religiosos e por isso suscita a perfeição máxima da vida, o serviço devocional puro, tanto para os seres humanos comuns quanto para os seguidores do sistema Varnashram. Agora, por favor, aprende de mim sobre esses princípios religiosos supremos. Então, não só para aqueles que estão filiados à cultura védica. Cultura védica significa Varnashram Dharma, porque é um sistema social que é direcionado, que é destinado à autorrealização do indivíduo, e não a nossa sociedade atual, que é destinada a apenas a realização do corpo, a realização material, né? Não, a realização do eu, da alma espiritual, descobrir, realizar a existência desse eu como alma espiritual. Então, tanto para aqueles que pertencem ao sistema de Varnashram, quanto aqueles que não estão dentro do sistema de Varnashram, esse capítulo é muito benéfico. Então, a primeira era, né, é a Era de Ouro. Aqui eu fiz um retrato, né, daquele livro famoso do Milton, né, Terra Perdida. No princípio, em Satya Yuga, é só uma classe social chamada Hamsa, a qual pertencem todos os seres humanos. Naquela era, todos são devotos imaculados do Senhor desde o nascimento, e por isso os estudiosos eruditos chamam a esta primeira era de Krita Yuga, ou era em que todos os deveres religiosos são cumpridos com perfeição. Ou seja, a característica de Satya Yuga, especialmente no seu início, é que a religiosidade, a virtude e o Dharma está em sua plenitude. Em Satya Yuga, o Veda indiviso é expresso pela sílaba Om. E eu sou o único objeto das atividades mentais. Eu me manifesto como o touro de 4 pernas na religião. Lembre-se dos capítulos 14, 15, 16 do primeiro canto ainda, né, entre Maharaj Parikshit e o touro, né, e a personalidade de Kali. E assim os habitantes de Satya Yuga, fixos em austeridade e livres de todos os pecados, adoram-me como o Senhor Hamsa. Então, o verso 11 desse 17º capítulo. Ó pessoa afortunadíssima! No início de Treta Yuga, que é a próxima era, o conhecimento védico apareceu de meu coração.
que é a morada do ar da vida, ou prana, em 3 divisões, a saber, Rig, Sama e Ajurveda. Então, desse conhecimento eu apareci como o sacrifício tríplice. Então lembre-se que em Treta Yuga, especialmente, as pessoas praticavam religião para alcançar Bhakti através do processo de Yagya, Homa Sanskaras, cerimônias de fogo, né? Em Treta Yuga, as 4 ordens sociais se manifestam da forma universal da personalidade de Deus. Os Brahmanas aparecem no rosto do Senhor, os Kshatriyas dos braços do Senhor, os Vaishyas das coxas do Senhor e os Shudras das pernas daquela poderosa forma. Cada divisão social é reconhecida por seus deveres e comportamento particulares. Esse foi o verso 12. A ordem de vida casada, Grihasta, aparece dos quadris de minha forma universal, da cintura, né? E os estudantes celibatários vêm do meu coração. Bonito. A ordem de vida retirada, Vanaprastha, cujos membros habitam na floresta, aparecem de meu peito. E a ordem de vida renunciada situa-se dentro da cabeça de minha forma universal. As várias divisões ocupacionais e sociais da sociedade humana apareceram de acordo com as naturezas inferior e superior manifestadas na situação do nascimento do indivíduo. Aqui um significado é bem interessante. A entidade viva nasce com certa quantidade de inteligência, beleza e oportunidade social e situa-se, portanto, numa posição ocupacional e social particular dentro do sistema Varnashram. Guna, então, né? As nossas qualidades, o nosso karma é manifestado dos modos da natureza material, especificamente dos modos Sattva, Rajas e Tamas que a gente se associou em vida passada. É apenas uma consequência disso. Em última análise, tais posições são designações externas, é material, temporário, mas como a maioria dos seres humanos está condicionada, eles pensam que são o corpo, que são homem, mulher, que tem a habilidade de ser um médico, de um professor, de um militar, de um guerreiro, etc., de um professor de fitness. Então eles têm essa idiosincrasia e apesar de ela não ser condizente com a alma, com o eu, mas ela é bastante atuante no momento, né? Mas como a maioria dos seres humanos está condicionada pela energia externa do Senhor, eles devem agir conforme as científicas divisões Varnashram. Essa expressão científica pode desagradar alguém do meio científico, do meio acadêmico, ou deixar alguns devotos confusos, como eu já vi. Mas essa expressão científica, ela se adequa à questão dos 3 modos da natureza material. Porque uma das exigências da ciência, especialmente pelo Kant, é que a ciência ela tem que ser universal e necessária. Nada é mais universal e nada é mais necessário do que os 3 modos da natureza material. Não é impossível se fugir deles. Então, aonde você vai, ele está, independente de religião, raça, credo, povo, parte do mundo. Se você está no universo, desde os semideuses até a formiga, ela é influenciada pelos 3 modos da natureza material. Então, quando se fala sobre divisão científica, quer dizer que ela é moldada pelos 3 modos da natureza material. Então, conforme as científicas divisões Varnashram, até alcançarem a etapa de Jiva Mukta ou vida liberada. Então, enquanto nós não somos almas liberadas, enquanto nós não realizamos que nós somos almas espirituais, servos eternos de Krishna, enquanto nós não realizamos a nossa Siddha Deha, a nossa Siddha Swarupa no mundo espiritual, nós temos que agir de acordo com nossas posições sociais. Não tem como fugir disso. Porém, o Sr. Chaitanya, ele deu um instrumento fantástico que descomplica muito isso, porque a partir do momento que a gente age nas posições sociais, age através de papéis materiais influenciados pelos 3 gunas, isso significa que vai haver muita relatividade, vai haver muita confusão, muita complexidade. Então, o que vai apaziguar as diferenças sociais, as diferenças corpóreas, essas diferenças étnicas, sexuais,
que hoje em dia são tão gritantes, que são causa de conflito e de aquecimento, né, de briga. O que vai acalmar tudo isso é que a gente pode se juntar e cantar Hare Krishna, fazer Harinama Sankirtana. Quando nós realizamos o Sankirtana ele é o Yagya da era, ele é a forma mais potente, mais efetiva de adorar a Suprema Personalidade de Deus, é a forma mais efetiva de Dharma, de religião. Então a questão social do Varnashram, ela praticamente é inexistente em Kali Yuga, apesar de a gente não fugir dos nossos papéis sociais, dos nossos condicionamentos, mas o processo de religião, o que deve ser dado ênfase é ao cantar dos santos nomes Hare Krishna, ao processo de Harinama Sankirtana Yagya. Quando você for uma alma liberada, aí sim, você não precisa, você naturalmente vai estar totalmente desapegado, totalmente desprendido dos papéis sociais, das posições sociais. Mas enquanto isso não acontece, você atua dentro da sociedade, mas canta Hare Krishna junto com os devotos, que é o que vai dar certo no final. Então aqui as divisões sociais, lembrando que o Uddhava Gita é Krishna falando a Uddhava. Então, você acha que existe alguma autoridade maior que a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, em termos de conhecimento? Então essa é a grande joia, né, tanto da Bhagavad Gita quanto do Uddhava Gita. Então, de acordo com Krishna, os Brahmanas, as qualidades com que eles trabalham é tranquilidade, autocontrole, austeridade, limpeza, satisfação, tolerância, retidão simples, devoção a mim, Krishna, misericórdia e veracidade são as qualidades naturais dos Brahmanas. Muito parecido, né, com o capítulo 18. As qualidades naturais com que os kshatriyas trabalham, que eles têm naturalmente, são poder dinâmico, força corpórea, determinação, heroísmo, tolerância, generosidade, grande esforço, estabilidade, devoção aos Brahmanas e liderança são as qualidades naturais dos kshatriyas. E os Vaishyas são fé na civilização védica, dedicação à caridade, estar livre da hipocrisia, serviço aos Brahmanas. Vejam como os Brahmanas eles norteiam a sociedade em geral, né? E sempre desejar acumular mais dinheiro. Os Vaishyas gostam de fazer dinheiro, eles têm habilidade para isso. Por isso que Kali Yuga está cheio de Vaishyas e praticamente inexistem, né, Brahmanas e Kshatriyas. E essas são as qualidades, né, naturais dos Vaishyas. E dos Shudras, serviço prestado sem duplicidade aos Brahmanas, às vacas, aos semideuses e a outras personalidades adoráveis. Porque a tendência do Shudra, da pessoa baixa, é invejar o Brahmana, invejar o sacerdote, o filósofo, o intelectual em geral, né? Eles acham que o serviço que eles fazem é muito nobre, muito importante, né? Por exemplo, alguns têm que carregar uma lata de cimento de 20 quilos, então eles são muito orgulhosos de fazer isso. Aí eles falam, esse intelectual, almofadinha, janota, ele não faz isso. Então por isso essa expressão, né, sem duplicidade aos Brahmanas é muito importante. O bom Shudra ele não tem inveja do Brahmana, né? E completa satisfação com qualquer renda obtida em tal serviço são as qualidades naturais dos Shudras. Especialmente porque se o Shudra ele obtém muito dinheiro, ele vai gastar com gozos sentidos, ele se desvia. E aqui as qualidades daqueles que estão fora do Varnashram, né? Ou dos povos que decidiram se rebelar contra a civilização védica, especialmente esses povos que vão surgir, né? Os persas, os egípcios, os gregos, os romanos, são povos que se rebelaram no passado contra a civilização védica e decidiram, né, adotar o costume de vida, a moral que eles quiserem, né? Podendo ter facilidades para poder desfrutar da atividade sexual, especialmente os romanos, ficou muito marcado isso na civilização deles, a poder comer carne de animais como vaca e outros animais, isso também ficou muito marcado na civilização romana, e o acesso à intoxicação, né, especialmente o beber vinho, né, isso ficou marcado na civilização grega, na civilização romana, etc.
E lembrando que essas civilizações deram a origem à civilização europeia, né, que é uma das civilizações principais de Kali Yuga, né? Lembrando que a civilização norte-americana era descende da civilização europeia, né, especialmente dos ingleses. Então por isso eu coloquei aqui um mapa da Europa que é antigo, para simbolizar aqueles que estão fora do Varnashram, né? Então, quais são as qualidades daquelas civilizações que se rebelaram contra o sistema Varnashram? Sujeira, desonestidade, ladroagem, infidelidade, altercação inútil. Altercação inútil significa o quê? Eu procurei no dicionário, né? Procurei na versão em inglês e procurei na palavra, né, na nossa versão em português chamada Bhagavatam, tá altercação mesmo. Altercação é que briga por qualquer coisa, né? Por qualquer coisinha tá brigando, né? Arruma confusão, se altera, né? Luxúria, ira e ambição, a base do sistema capitalista, né? Constituem a natureza daqueles que estão na posição mais baixa, fora do sistema Varnashram. Os deveres de uma sociedade piedosa. Independente se a sociedade está dentro do Varnashram ou fora, toda a sociedade vai dar importância a esses valores, e Krishna explica que para que não se degrade uma sociedade, ela tem que ter esses valores, né? Não violência, ahimsa, especialmente não violência, deve ser não violência contra os animais, veracidade, honestidade, desejar a felicidade e bem-estar de todos os demais e estar livre da luxúria, ira e cobiça constituem os deveres de todos os membros da sociedade. Então, o significado, o Hridayana Maharaj explica. A palavra sarva varnika indica que os princípios acima mencionados constituem a piedade geral, a qual todos os membros da sociedade devem observar. Mesmo aqueles que estão fora do sistema Varnashram, vemos na prática que mesmo nas sociedades que renegaram o sistema Varnashram, honram-se e estimulam-se os princípios citados acima. Basicamente, esses princípios são princípios basilares da moral, né, da ética. Tais princípios não constituem um caminho específico para a liberação, né, para a pessoa se conhecer como alma espiritual. Não, elas vão ter uma sociedade mais harmônica, né, mais pacífica, mais produtiva, mas isso não indica que ela é uma sociedade que busca a autorrealização e nem vai conseguir alcançar a autorrealização, senão que são virtudes perenes na sociedade humana. É lógico que essas virtudes, elas têm muito de sattva-guna, e devido a essa quantidade de sattva-guna, de modo abundante, as pessoas vão ter uma vida muito melhor. A gente vê bastante isso em países na Europa, né, como Suíça, como a Escandinávia, como a Holanda, né, Canadá, Austrália. Esses países têm um nível moral mais elevado, as pessoas são mais disciplinadas, mais morais, e por isso elas têm um nível de sociedade mais elevado devido à influência maior de sattva-guna. Eu tentei procurar bastante imagens para colocar nessa parte, e essa foi a melhor que consegui. Mesmo assim eu tive que mudar bastante, né, mexendo os pixels no tamanho. Mesmo assim, eu confesso, ficou uma porcaria essa imagem, né? Hindu Caste System, o Brahma, né, o barrigudo, né, sempre come muita marra peixada, o Kshatriya, o guerreiro, o Vaishya, o comerciante, e o Shudra, né, o nosso amiguinho aqui que faz tudo, né? Mas que é extremamente importante para a sociedade Shudra. Todos esses membros da sociedade Varnashram, o Brahmana, o Vaishya, o Kshatriya e o Shudra, em certo sentido existe uma hierarquia, né? O Brahmana porque tem mais modo da bondade, e o Shudra porque tem uma proporção de modo da ignorância maior. Por isso, nesse sentido dos gunas, nesse sentido científico, a gente pode falar que o Brahmana é mais elevado e o Shudra é mais elevado, mas em termos de organização social, em termos de uma sociedade orgânica, o Brahmana é indispensável tanto quanto o Shudra. Então, em termos de sociedade, todos esses membros que estão muito bem
ocupados nos seus deveres, eles são essenciais para uma sociedade. Imagine uma sociedade que não tenha lixeiros, varredores de rua. Como vai ficar a sociedade? Da mesma forma que uma sociedade também fica caótica se ela não tem filósofos, pensadores, aqueles que conseguem enxergar a direção e o propósito para o qual a sociedade está arrumando, né? Consegue responder as perguntas. Então, tanto o Vaishya, quanto o Kshatriya, quanto o Shudra, quanto o Brahmana, em termos de organização social, são fundamentais e indispensáveis e são iguais nesse sentido. Então vamos fazer uma leitura dos versos 20, 22 a 58, que Krishna vai estar falando sobre os deveres dos duas vezes nascidos, né? Então, quem são esses duas vezes nascidos? Que é conhecido como Vipra. Então, aqui são aqueles que se interessam pelo conhecimento védico, né? Que são os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas. Então, ambos, os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas, eles recebem o cordão, o Pavita. Então, eles passam por uma cerimônia, né? Eles se interessam pelos mantras, né? Pela autopurificação da existência. Já o Shudra, ele não consegue dar valor a isso, né? O Shudra gosta mais de novela, de música sertaneja, do bolso, de política, essas coisas, né? Então, o Shudra, ele não vai ficar se questionando, né? Quem sou eu, de onde venho, para onde eu vou? Não, para ele a meta é trabalhar. Se não trabalhar, não tem comida para encher a barriga, acabou isso. Isso é tudo. Não fale mais besteira. Então ele não tem consciência, além disso, devido à influência do modo da ignorância tamaguna. Então ele não recebe o cordão bramínico, né? Ele não recebe a Pavita, mas ele é muito importante dentro da sociedade védica, né? Então, o membro duas vezes nascido da sociedade obtém o segundo nascimento através da sequência de cerimônias purificatórias que culminam na iniciação Gayatri. Então, eles, por volta dos 12 anos, os Vaishyas e os Kshatras talvez um pouco mais tarde, né? Os meninos, eles vão para a casa do Guru, Gurukula, e ali eles são treinados pelo Guru, né? Por um Brahmana qualificado, né? Que conhece muito bem os Vedas. E aí ele ensina o essencial dos Vedas, muitas artes, muita coisa. E aí depois, por a volta dessa idade, né, eles recebem a iniciação Sanskara. Sendo chamado pelo mestre espiritual, ele deve residir no ashram do Guru, que é o Gurukula, e com mente controlada, estudar com atenção a literatura védica. Então aqui nós temos uma perspectiva bem acentuada de como é o sistema educacional da cultura védica, como é que os meninos são educados. Eles são, pelo menos os de Varna superior, né, que tem uma capacidade de entender os Vedas. Eles são mandados para a casa do Guru, Gurukula, né, e ali eles são treinados, e aí depois eles se tornam seres humanos qualificados no sentido que eles vão se interessar por autorrealização depois. Então aqui nós temos esse aspecto imprescindível, né, do Gurukula, e estudar a literatura védica, que é o conhecimento, né, onde está o conhecimento. Aqui a Charadeva deixa uma observação bem interessante do significado, né? Em geral, os Shudras e os que não seguem o sistema védico não sentem atração por tais cerimônias purificatórias, por cantar mantras, etc. Por isso permanecem destituídos de conhecimento sobre a vida espiritual e têm inveja do mestre espiritual autêntico, aquele que eu falei para vocês, né? Eles consideram o mestre espiritual, eles têm uma ideia desviada, né, do que é o mestre espiritual, não conseguem entender quão importante é aceitar e ter um mestre espiritual. Aqueles que passaram por um processo sistemático de limpeza, purificação para tornar seu caráter civilizado, abandonam a tendência de ser argumentadores, ou seja, eles aceitam os Vedas não porque eles são ovelhinhas, né? Eles são pessoas que não refletem, não. Eles já refletiram bastante, por isso eles têm convicção sobre os Vedas e por isso eles acalmam a mente e a sua capacidade argumentativa, né? Então eles não têm tendência de ser
argumentadores e caprichosos. Em lugar disso, tornam-se submissos e ávidos por aprender na presença de um espiritual. Então eles se tornam aptos para terem um mestre espiritual, né? Que são os Vaishyas, os Kshatriyas e os Shudras. O Brahmachari deve vestir-se regularmente com um cinturão. Vejam que interessante, ele falou sobre os Vipras, né? Sobre aqueles que têm a oportunidade de ter um segundo nascimento através do cordão sagrado. E onde começa todo esse processo formacional, todo esse processo educacional no Gurukula como o Brahmachari. Então ele vai dar, o Krishna aqui vai dar bastante ênfase aos Brahmacharis, né? O Brahmachari deve vestir-se regularmente com um cinturão de palha e trajes de pele de veado. Deve usar o cabelo emaranhado, levar um cajado e um cântaro d'água e enfeitar-se com contas de aksha, que provavelmente seja Rudraksha, né? E um cordão sagrado. Levando na mão grama kusha pura, ele jamais deve aceitar um assento luxuoso ou sensual. Não deve polir os dentes sem necessidade, não é que ele não escova o dente. Tampouco deve alvejar ou passar suas roupas. Isso muita gente pratica até hoje em dia. Verso 24. O Brahmachari deve sempre ficar em silêncio ao se banhar, comer, assistir a execuções de sacrifício, cantar japa ou defecar e urinar. Não deve cortar as unhas nem o cabelo, incluindo os pelos das axilas e do pubis. Capeludo. Então, a característica do Brahmachari é que ele é muito bem comportado, né? Sadachara. E ele é muito silencioso, né? O Brahmachari é muito reto, muito bonzinho, né? Quem observa o vato de Brahmacharya, ou celibato, jamais deve perder sêmen. Se o sêmen, por acaso, ejacular sozinho, o Brahmachari deve tomar banho imediatamente, controlar a respiração através de pranayama e cantar o mantra Gayatri. Basicamente, Brahmachari quer dizer aquele que tem o comportamento do Brahman, comportamento espiritual. Então, basicamente, duas atividades são características do Brahmachari, né? Ele é um celibatário e ele é um estudante, ele é um renunciante em começo de carreira. Ele é um estudante dos Vedas. Purificado e fixo em consciência, o Brahmachari deve adorar o Deus do fogo, o sol, o Acharya, as vacas, os Brahmanas, o Guru, mais espiritual, as pessoas mais velhas que são dignas de respeito e os semideuses. Ele deve executar esta adoração ao nascer e ao pôr do sol, sem falar senão que cantando em silêncio ou murmurando os mantras apropriados. Aqui um verso marcado com caneta. Deve saber que o Acharya sou eu e mesmo deve saber que o Acharya sou eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Ok? Então esse verso é um verso icônico, né? Um verso extremamente importante, onde Krishna se coloca na posição do Acharya, né? É dessa forma que aqueles que são virtuosos consideram o Acharya um espiritual preceptor, né? Aqui temos o significado de Prabhupada, né? Esse é um verso do Srimad Bhagavatam que o Senhor Krishna falou a Uddhava em resposta à sua pergunta relativa às 4 ordens sociais e às 4 ordens espirituais da sociedade. Veja a importância que tem o Acharya, né? O mestre espiritual preceptor para uma sociedade, né? Ele especificamente ensinava como o Brahmachari deve comportar-se sob os cuidados do mestre espiritual. O mestre espiritual não é um desfrutador das facilidades oferecidas por seus discípulos. Ele é como um pai. Sem o serviço atento de seus pais, uma criança não pode atingir a maturidade. Analogamente, sem os cuidados do mestre espiritual, não podemos nos elevar ao plano de serviço transcendental.
O mestre espiritual é também chamado de Acharya, ou um professor transcendental da ciência espiritual. O Manu Samhita 2.140 explica os deveres do Acharya, descrevendo que o mestre espiritual fidedigno aceita encarregar-se de discípulos, ensina-lhes o conhecimento védico com todos os seus pormenores e dá-lhes o segundo nascimento. A cerimônia executada para iniciar um discípulo no estudo da ciência espiritual chama-se Upaniti, ou a função que nos aproxima mais do mestre espiritual. Aquele que não se pode aproximar de um mestre espiritual não pode ter um cordão sagrado. Certa vez perguntaram para o Prabhupada na lojinha, né, bem no começo do movimento, o que significava aquele cordão que ele tinha em volta do corpo, em volta do dorso. O Prabhupada explica que aquilo era o símbolo, aquilo representava que ele tem um mestre espiritual. O cordão sagrado no corpo de um Brahmana, Kshatriya ou Vaishyas, é um símbolo de iniciação pelo mestre espiritual. Não vale nada ser usado meramente para ostentar alta estipe. O dever do mestre espiritual é iniciar o discípulo com a cerimônia do cordão sagrado e após este sanskara, ou processo purificatório, o mestre espiritual começa realmente a ensinar sobre os Vedas ao discípulo. Ok, verso 28. De manhã e à tarde deve-se coletar gêneros alimentícios e outros artigos e entregá-los ao mestre espiritual. Então, sendo autocontrolado, o discípulo deve aceitar para si aquilo que o Acharya lhe conceder. Então, essa atividade é chamada de Madhukari. Madhukari é a atividade da abelha, de ir de flor em flor e coletar um pouquinho de pólen, para fazer mel. Então, da mesma forma que a abelha coleta o pólen, da mesma forma o Brahmachari, ele coleta subsídios de porta em porta para o seu mestre espiritual. Então isso não é uma invenção, isso aqui está sendo diretamente falado por Krishna e é um dos símbolos, né, da cultura védica e especialmente do Brahmachari Ashram, né? Ao se ocupar em servir ao mestre espiritual, a pessoa deve permanecer como um servo humilde. E assim, quando o Guru caminha, o servo humildemente deve caminhar atrás. Quando o Guru se deita para dormir, o servo também deve deitar-se próximo. E quando o Guru desperta, o servo deve sentar-se perto dele, massageando-lhe os pés de lótus e prestando outros serviços semelhantes. Quando o Guru está sentado em seu asana, o servo deve postar-se a seu lado de mãos postas, aguardando as ordens do Guru. Dessa maneira, deve-se sempre adorar o mestre espiritual. Certo? Humildade, submissão, adviri pranipatena paripashtena sevaya. E essa questão, né, de adorar o mestre espiritual com humildade e devoção. Esses são segredos chaves para se obter o conhecimento espiritual, a revelação, a satisfação de Krishna. Até que tenha completado sua educação védica, o estudante deve permanecer ocupado no ashram do mestre espiritual. Isso geralmente chega lá pelos 25 anos de idade, né? Não tem uma data fixa. Deve permanecer 100% livre de gozo material dos sentidos e não deve quebrar o voto de celibato, Brahmacharya. Se o estudante Brahmachari deseja ascender aos planetas Maharloka ou Brahmaloka, deve então entregar todas as suas atividades ao mestre espiritual e, observando o poderoso voto de celibato perpétuo, dedicar-se aos estudos védicos superiores. Dessa maneira, iluminado com o conhecimento védico em virtude do serviço prestado ao mestre espiritual, livre de todos os pecados e dualidades, deve-se adorar-me como a superalma, como apareço no fogo, no mestre espiritual, em seu próprio eu e em todas as entidades vivas. Krishna onipenetrante. Aqueles que não são casados, sannyasis, vanaprasthas e brahmacharis, jamais devem se associar com mulheres através do olhar,
tocar, conversar, brincar ou se divertir. Nem devem jamais se associar com nenhuma entidade viva ocupada em atividades sexuais, nem mesmo com uma joaninha. Meu querido Uddhava, limpeza geral, lavar as mãos, tomar banho, executar serviços religiosos ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol, prestar adoração a mim, visitar lugares sagrados, cantar japa, evitar o que é intocável, não comestível ou que não deve ser discutido e lembrar-se de minha existência dentro de todas as entidades vivas como a super-alma, constituem juntos os princípios que todos os membros da sociedade devem seguir através da regulação da mente, das palavras e do corpo. O Brahmana que observa o grande voto de celibato torna-se brilhante como fogo e, mediante austeridade séria, reduz às cinzas a propensão a executar atividades materiais. Perde todo o desejo, por atividades materiais. Livre da contaminação do desejo material, ele se torna meu devoto. Madbhaktas Tivra Tapasa. Linda essa expressão, né? Madbhaktas Tivra Tapasa. O brahmachari que completou sua educação védica e deseja entrar na vida familiar deve oferecer a remuneração, isso chama-se Guru Dakshina, apropriada ao mestre espiritual. Tomar banho, cortar o cabelo, pôr roupas adequadas e assim por diante, e pedindo permissão ao Guru, deve voltar para casa. O brahmachari que deseje satisfazer seus desejos materiais deve viver em casa com a sua família. Esse é o ideal védico. Para que serve o lar, vida familiar? Para que a pessoa possa gozar, para que a pessoa possa desfrutar. A essência, a vida espiritual mais intensa se encontra nos ashrams de brahmachari, vanaprastha e sannyasi, onde não se tem contato com o sexo oposto. O sexo oposto, através do começo com o contato com o sexo oposto, aí começa a vida material. Porque a partir do contato com o sexo oposto, você se torna um grihasta. Grihasta significa o quê? Que você precisa ter griha. Então, quando você casa, você precisa ter uma casa, você precisa ter roupas, você precisa ter comida suntuosa, você precisa ter toda essa parafernália, griha. Só que para você ter toda essa griha, carro, casa e tudo isso, você precisa trabalhar, você precisa ralar muito duro. Essa é a essência do grihasta ashram, né? E a essência do grihasta ashram é a essência da vida material. Por isso, Krishna está sendo bem enfático, né? O brahmachari que deseja satisfazer seus desejos materiais deve viver em casa com sua família. A casa é o lugar onde você pratica a vida material. E o pai de família que esteja ávido por purificar sua consciência deve entrar para a floresta. Então, após esse período de convivência familiar, aquele que conseguiu se purificar e avançar, subir um estágio a mais, ele vai querer sair dessa vida familiar. Então ele vai para o estágio de viver só novamente, que é o estágio do vanaprastha. Ao passo que um brahmana purificado deve aceitar a ordem de vida renunciada. Depois que esse brahmana passou por esse estágio de vanaprastha, ele pode então, enfim, tomar sannyasa. Quem não é rendido a mim deve passar progressivamente de um ashram para outro. Ao passo que quem é rendido a Krishna, realmente rendido a Krishna, intensamente rendido a Krishna, Sarvadharma Parityajama e Kanchana Vraja, essa pessoa já é naturalmente um sannyasi. Essa é uma das conclusões da Bhagavad Gita, né? Quem não é rendido a mim deve passar progressivamente de um ashram para outro, nunca agindo de outra maneira. Quem deseja estabelecer vida familiar deve casar-se com uma mulher de sua própria casta, ou seja, que tenha o seu próprio temperamento, a sua própria natureza, que seja irrepreensível, ou seja, que não vá dar trabalho, e mais jovem. É uma questão que a esposa, geralmente segue o esposo qualificado.
Se deseja aceitar muitas esposas, deve casar-se com elas depois do primeiro casamento. E cada esposa deve ser de uma casta sucessivamente inferior. Verso 40. Todos os homens 2 vezes nascidos, os Vipras, que Krishna está descrevendo até agora, né? Brahmanas, Kshatras e Vaishyas, devem executar sacrifício, Yagya, estudar a literatura védica e dar caridade. Só os Brahmanas, todavia, aceitam caridade, ensinam o conhecimento védico e executam sacrifício em nome de outros. Então, fazer Yagyas, ser professor ensinando as Upanishads, a Bhagavad Gita, os Puranas, e aceitar a caridade, essas são atividades de um Brahmana. O Brahmana é autorizado pelo próprio Krishna para poder fazer essas atividades. O Brahmana que considera que aceitar a caridade dos outros destrói sua austeridade, um Brahmana muito polido, influência espiritual e fama, deve manter-se através das outras 2 ocupações brahmínicas, a saber, ensinar o conhecimento védico e executar sacrifícios. Ou seja, ele não quer aceitar caridade nenhuma, né? Um Brahmana muito austero. O Brahmana tem 2 atividades, de acordo com os Vedas, que são permitidas pelos Brahmanas também, né? Uma é o Jyotish, né? A astrologia, né? O Neshwara faz isso muito bem, um grande Brahmana. Ou então se tornar um Kavi, né? um Kaviraj, né? Um médico. A profissão de medicina também é uma profissão brahmínica, especialmente aqui no contexto, né? A profissão de médico Ayurveda, né? Se o Brahmana considera que essas 2 ocupações também comprometem sua posição espiritual, então, esse é um Brahmana austero, hein? Então deve colher grãos rejeitados nos campos de lavoura e viver sem depender dos outros. Essa independência é uma virtude de fogo, uma virtude muito elevada. Ser totalmente independente dos outros. O corpo de um Brahmana não se destina a desfrutar o insignificante gozo dos sentidos materiais. Ao contrário, por aceitar difíceis austeridades em sua vida, o Brahmana desfrutará felicidade ilimitada após a morte. Então vejam a potência, né, que a atividade do Brahmana tem. Aqui tem uma leve pitada de Karmakanda, mas quem está falando isso é o próprio Krishna, né? Mas o devoto, o Vaishnava, ele não se interessa, né, por esse tipo de coisa. Ele quer servir a Krishna onde ele quer que esteja, né? Colhendo cereais rejeitados dos campos de lavoura e mercados, o Brahmana, pai de família, deve permanecer com a mente satisfeita. Essa é uma das maiores austeridades. Ficar satisfeito, convencer a mente que está tudo bem. Ficar satisfeito, ser satisfeito. Livre de desejo pessoal, ele deve praticar princípios religiosos magnânimos, com a consciência absorta em mim. Hare Krishna, Hare Krishna. Dessa maneira, o Brahmana deve ficar em casa como pai de família, sem muito apego, e assim alcançar a liberação. Então, todas essas atividades são para quem está interessado em autorrealização. Se vocês estão interessados em coisa material, em se dar bem no mundo material, é outro livro que vocês têm que ler e seguir, viu? Eu recomendo O Príncipe do Maquiavel, tá? Assim como um navio resgata aqueles que caíram no oceano, do mesmo modo eu, Krishna, muito em breve resgatarei de todas as calamidades aqueles que auxiliam os Brahmanas e devotos que estejam sofrendo numa condição de pobreza. Haribo! Assim como o elefante principal protege todos os outros elefantes de sua manada e também se defende, da mesma forma um rei destemido, tal qual um pai, deve salvar todos os cidadãos da dificuldade e também se proteger. Um rei terrestre, que se tem reis em outros planetas celestiais, gente, não se preocupe não. Um rei terrestre que protege a si e a todos os cidadãos, removendo todos os pecados de seu reino, com certeza desfrutará como o Senhor Indra, ou com o Senhor Indra, em aeroplanos tão brilhantes como o Sol.
Se um Brahmana não consegue se sustentar por meio de seus deveres regulares, e em consequência disso está sofrendo, pode adotar a ocupação de um mercador. Então isso daqui é autorizado, gente. Um devoto que não consegue levar uma vida 100% bramínica, colhendo grãos no mercado ou vivendo só de doações, ele pode se tornar um comerciante, ele pode se tornar um mercador, vendedor de incenso, de parafernália, de tantas outras coisas. Isso é autorizado pelo próprio Senhor Krishna, gente. Pode adotar a ocupação de um mercador e superar sua condição indigente, pobretão, comprando e vendendo objetos materiais. Veja, o próprio Krishna está autorizando isso. Até isso na ISKCON é fidedigno, né? Foi uma solução natural, mas também, né, autorizada pelos Shastras. Caso continue a sofrer extrema pobreza, aí o karma não está ajudando, né? Mesmo como mercador, então ele pode adotar a ocupação de um kshatriya. Aí ele vai ensinar artes marciais, né? Tomando da espada, né? Ele pode entrar no exército, mas não pode em circunstância alguma tornar-se tal qual um cão, aceitando um dono, um patrão miserável. O que Charadeva fala. Embora em geral se considere o Kshatriya mais elevado que os Vaishyas, que o Senhor recomenda que Brahmanas necessitados primeiro aceitem a posição de Vaishyas, pois não é violenta. Um rei ou outro membro da ordem real que não consiga se manter através de sua ocupação normal pode agir como Vaishya, pode viver da caça ou pode agir como Brahmana ensinando conhecimento védico aos outros, mas não pode em circunstância alguma adotar a profissão de Shudra. Um Vaishya ou mercador que não consiga se manter pode adotar a ocupação de um Shudra. E um Shudra que não consiga encontrar um patrão pode se dedicar a atividades simples, tais como fazer cestos e esteias de palha. Aí, rapaz, essa coisa que tem os hippies, né, de fazer o badulak, né, de colocar esteira na rua, né, de colocar o pano na rua e ficar vendendo os badulak, as pulseirinhas, rapaz. Aí, tá vendo? Atividade por Shudra fracassado. No entanto, todos os membros da sociedade que adotaram ocupações inferiores em situação de emergência, aqui tem todo um contexto tão profundo, gente, mas eu não vou entrar não. O ponto é que todos nós, todos os membros da sociedade védica, eles têm a sua ocupação. E em condições normais, eles executam sua ocupação, mas em condições de emergência é que eles adotam isso, né? Tem toda uma consideração profunda aqui. No entanto, todos os membros da sociedade que adotaram emergência devem abandonar essas ocupações substitutas quando as dificuldades tiverem passado, tá? Não é para se acostumar com isso, não. Aqueles que se encontram na ordem de vida grihasta devem adorar diariamente os sábios mediante o estudo védico. Os antepassados, através do oferecimento do mantra Swaha, os semideuses, através do cantar de Swaha, todas as linhas vivas, através da prática de partilhar suas refeições com elas, e os seres humanos, através do oferecimento de cereais e água. Dessa maneira, considerando os semideuses, sábios, antepassados, entidades vivas e seres humanos como manifestações de minha potência, deve-se executar diariamente esses 5 sacrifícios. Também que é um sacrifício geralmente executado pelos grihastas, que é o Pancha... Deixa eu ver aqui se fala o nome. Não. Pancha Sanskara, se eu não me lembro. Vamos ver se a Charadeva fala. Não. O pai de família deve manter confortavelmente seus dependentes. Ah, isso aqui também é bastante atual. O pai, o grihasta, tem que manter a sua família. Deve manter confortavelmente seus dependentes ou com dinheiro obtido sem esforço ou com aquele conseguido mediante a execução honesta de seus deveres. De acordo com os próprios recursos, ele deve executar sacrifícios e outras cerimônias religiosas. O pai de família que cuida de muitos dependentes familiares, meu Deus do céu, não deve desenvolver apego material a eles.
nem deve ficar mentalmente desequilibrado considerando o seu senhor. Eu sou o dono de tudo, eu sou o protetor deles. O pai de família inteligente deve ver que toda a futura felicidade possível, tal qual a que ele já experimentou, é temporária. Verso 53. A associação com filhos, esposa, parentes e amigos é tal qual o breve encontro de viajantes. A cada troca de corpo, a pessoa se separa de todos esses companheiros. Assim como alguém perde os objetos que possui num sonho, tão logo este termina. Considerando profundamente a situação verdadeira, uma alma liberada de Vimukta deve viver em casa como um hóspede, sem nenhum sentido de propriedade ou falso ego. Dessa forma, ele não ficará atado nem se enredará nos assuntos domésticos. Ou seja, essa casa não é minha, esses parentes são almas espirituais, têm uma relação com Krishna, existe uma relação substancial realmente comigo, e eu estou aqui por um tempo só. Da mesma forma que alguém, quando vive no ashram, ele é fácil desenvolver essa consciência, né? Principalmente se você está num ashram com 15 outros devotos e um banheiro apenas, é muito fácil desenvolver essa consciência, mas o Grihastha também tem que desenvolver essa consciência. A diferença é que a inconsciência de Krishna é muito mais fácil do que estando num lar, né, com uma esposa bonita, filhos gordos, saudáveis, risonhos, tudo isso. Um devoto, pai de família, que me adora mediante a execução de seus deveres familiares, pode permanecer no lar, ir a um lugar sagrado ou, tendo um filho responsável, pode aceitar sannyasa. Ou seja, para o devoto de Krishna tanto faz, está dentro do lar, está fora do lar. Verso 56. Mas o pai de família cuja mente se apega a seu lar e que desse modo se deixa perturbar por ardentes desejos de desfrutar seu dinheiro e filhos, que é luxurioso, que é possuído por uma mentalidade avarenta e que sem inteligência pensa, tudo é meu e eu sou tudo, com certeza está preso à ilusão. Verso 57, penúltimo. Ó meus pobres pais idosos e minha esposa com um mero bebê de colo e meus outros filhos pequenos. Sem mim, eles não têm absolutamente ninguém para protegê-los. Essa mentalidade é extremamente ateísta. E padecerão intolerável tormento. Como poderão meus pobres parentes viver sem mim? Como eu sou supremo, indispensável. Assim, devido à sua mentalidade tola, o pai de família, cujo coração é dominado pelo apego familiar, nunca está satisfeito. Sempre meditando em seus parentes, ele morre e entra nas trevas da ignorância. Tchan, tchan. Shila Prabhupada aqui. Jai. Então aqui encerra mais um capítulo do nosso Uddhava Gita. Enquanto a gente estiver em Londres, a gente vai estar trabalhando com o Uddhava Gita. Por isso, se preparem que tem mais videoaulas sobre a nossa saga do Uddhava Gita. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!